Queridos, a renovação de mente é algo da instrução que nós recebemos na palavra de Deus. Nós devemos renovar a nossa mente para que nós tenhamos esperança. E esse texto, ele é muito propício para dizer para mim e para você como que o ser humano se distrai facilmente. Como que o ser humano perde o foco facilmente. Como que o ser humano, ele está tendencioso a situações negativas de medo, de pavor e de pânico. Quando Jesus estava andando sobre as águas, antes desse acontecimento, Jesus estava no Monte das Oliveiras, no monte, pregando o Sermão do Monte, perdão. E ali, Jesus trabalhando com seus discípulos, Jesus saiu para orar e eles estavam indo embora no mar, no grande lago. Indo embora para outra margem. E veio um vento muito forte. E a tempestade começou a chegar e a agitar as águas. E ali eu imagino o desespero e o pavor daqueles homens. Imagina um transatlântico, como eu vi essa semana. Eu vi essa semana um transatlântico, esses cruzeiros, aquele navio imenso, enorme, virou e ficou inclinado por causa de uma tempestade. E ali as pessoas estavam andando assim, meio tortos, porque o barco inclinou. Imagine um barco de um pesqueiro, que é um barco menor, como eram os barcos dos discípulos. E ali eles estavam vulneráveis àquela tempestade. Mas Pedro, sendo um homem que era muito agitado, muito imperativo, ele disse, quando ele viu Jesus, desacreditado se era um mestre, como os outros discípulos estavam, mesmo convivendo com ele, mesmo participando dos milagres, mesmo estando ao lado de Jesus, sendo aluno de Jesus, sendo discípulo de Jesus, eles duvidavam que era Jesus que estava vindo ao encontro e acharam que era um fantasma. E ali Pedro, duvidando, perguntou, se tu és, manda-me ir ter contigo. E aí Pedro, num dado momento, ele acreditou, ele confiou. A sua mente estava focada em Jesus e ele foi para as águas. Mas ao agitar das águas, eu imagino ele andando sobre as águas. E as águas batendo na canela forte. Ele começou a temer, porque ele olhou para as águas, porque ele tirou o foco de Jesus, e ali a sua mente ficou vulnerável àquela situação extrema, e aquela crença que ele estava no início, que ele ia chegar até Jesus, começou a ficar desacreditado por causa do medo. O medo paralisa, o medo tira a pessoa do foco, o medo pode tirar a pessoa do propósito que Deus tem para a vida dela. E ali Pedro começou a submergir, e ele começou a descer e afundar nas águas. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? Nós não devemos perder a nossa visão do Senhor. Nós não podemos perder o nosso olhar, de olhar para Cristo, independente de lutas ou dificuldades, independente das alegrias. Porque muitas pessoas relaxam quando estão na bonança. Quando está tudo bem, as pessoas relaxam. As pessoas deixam de buscar ao Senhor. Deixam de ter uma comunhão com Cristo. E isso não é bom. Não é bom. Não é bom para a mente, não é bom para o coração, não é bom para o corpo, não é bom para a sua vida. Tanto física, tanto espiritual. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Porque os discípulos ouviram a voz de Jesus dizendo, sou eu. E ainda assim eles duvidaram. Não estavam sensíveis à voz do mestre. E sim, mais uma questão de ego, eu imagino, de Pedro. Querer ser o primeiro a estar, querer ser aquele que vai, aquele imperativo que sempre estava ali pronto para servir, pronto para agir. Às vezes eu tenho que me segurar um pouquinho no servir. Tem hora que a gente é um pouco excedente, né? Vai lá e serve, opa, agora não é hora de você servir, agora é hora de você ficar quieto. Já ouvi isso do nosso pastor. Agora não é hora não, fica quietinho lá, fica quietinho, não atrapalha não. Então tem hora que a gente quer ajudar e acaba atrapalhando. E ali Pedro, ele olhou para as águas.
Quantos de nós temos olhado para as nossas circunstâncias terrenas e não acreditamos na palavra rema que Jesus nos entregou? Quem nos chamou para a boa obra não foram os homens, foi o Senhor. Aonde você está plantado não foi um homem que te plantou, foi o Senhor que te plantou. E somente Ele pode te tirar. Somente Deus pode te tirar quando você está diante dEle. Deus, Ele remaneja as pecinhas de lugar. E às vezes eu e você estamos resistentes às mexidas que o Senhor nos dá. As mexidas que Deus mexe conosco, porque elas nos tiram da zona de conforto. E a zona de conforto ela é até gostosa. Quando você se assenta num sofá bem gostoso, você senta ali e fica lá na frente da TV, do Netflix. Mas daí a pouco, até a zona de conforto te incomoda. Porque começa a doer assim, né? Você está muito sentado, muito tempo. Aí você tem que se levantar. Porque o ser humano não foi feito para ficar parado. O ser humano não foi feito para ficar descansando a todo momento. É necessário descansar, é necessário recarregar as baterias, as energias, mas é necessário sair da zona de conforto para viver o novo de Deus. Pedro saiu da zona de conforto, ele estava lá naquela situação mais confortável. Deixa eu ficar aqui para ver como é que fica. Ele saiu da zona de conforto. O problema é que eu quero voltar, não quero enfrentar esse medo. Quantos de nós não enfrentamos os nossos medos? E aí nós vamos para o segundo texto, Romanos, capítulo 1, versículo 28 ao 32. Romanos, capítulo 1, 28 ao 32. E nós vamos ler características de uma mente reprovada aos olhos da palavra de Deus. Uma mente reprovada. Romanos 1, 28, 32. Diz assim a palavra do Senhor. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo escreve aos Romanos, e ele descreve aqui para mim e para você, o estado da humanidade que rejeita a Deus. O estado da humanidade que rejeita a Deus, e que como consequência experimenta uma mente reprovável. A Bíblia diz que os entregou a uma disposição mental reprovável, por não terem e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O próprio Deus entregou aquelas pessoas a essa disposição mental reprovável. Precisamos buscar conhecimento de Deus para nós não termos uma disposição mental reprovável. Sabe por quê? Eu trato de muitas pessoas. E essas pessoas, elas compartilham algo do coração quando nós estamos ali conversando. E a grande maioria não conhecem o Senhor. Conhecem só de ouvir falar. A grande maioria dispõe no seu coração o não conhecer de Deus. E quando você conhece a Deus, você se fortalece nele. E a sua mente, ela fica focada no Senhor. Você fortalece a sua fé. E aí você sabe que mediante ao mar agitado, você vai passar por ele, porque o mestre está com a mão estendida para você.
Quando você tem confiança no Senhor, você sabe que do outro lado Ele está te segurando pelas mãos, que você não vai submergir, que Ele não vai deixar você perecer. Agora, uma pessoa que não conhece ao Senhor, ela começa a alimentar a sua mente do desprezo, da inveja, da malícia. Se tem uma coisa que muitas pessoas dão lugar no coração e que acaba com a vida delas, é a inveja. A inveja não é você desejar ter algo, mas sim desejar aquilo que o outro tem. E as pessoas invejosas, elas dão lugar à inveja no coração e elas acabam com a própria vida, porque elas começam a projetar dentro delas a vida do outro. Elas começam a querer imitar o outro em tudo. E aqui eu não estou dizendo que você não tenha que ter pessoas, mentores, pessoas para te ajudar, para te auxiliar, para você se espelhar. Pelo contrário, a gente se espelha em pessoas, nós olhamos o resultado daquelas pessoas e nós queremos chegar ao resultado parecido com o que elas têm. Não tem nada de errado nisso. O errado é aquela pessoa que deseja a esposa do outro, deseja o carro do outro, deseja o emprego do outro, deseja a posição do outro, deseja tudo aquilo que o outro tem. Nossa, fulano não merece estar onde ele está. Eu conheci essa pessoa lá no passado. E aí começa a levantar como se a pessoa não merecesse estar onde está. Esse é o sentimento do invejoso, que automaticamente é um sentimento injusto. Toda injustiça praticada pelo ser humano começa com um desejo egoísta no coração. O desejo de prejudicar alguém, o desejo de perseguir alguém, começa no próprio ego dessa pessoa que deu lugar à maldade no coração. Nós vemos vários exemplos disso na nossa sociedade. A avareza, ela vem e tira a pessoa do propósito que Deus tem para a vida dela. Porque todos nós temos um propósito. Todos nós temos algo de Deus dentro de nós. Todo ser humano nasceu com um propósito. Todo ser humano foi desejado pelo próprio Deus. Foi Deus que colocou ali aquela vida. E o milagre da vida acontece. O problema é que no agitar das águas nós tiramos ou podemos tirar o nosso olhar do Senhor. E aquela pessoa que não busca o conhecimento, ela está mais suscetível. Está mais suscetível. A palavra nesse texto aqui, mente reprovável, a palavra reprovada indica uma mente incapaz de discernir o que é certo e o que é saudável. A pessoa perde a noção, o senso de realidade. A pessoa, ela fica perturbada. E automaticamente, quando uma pessoa está perturbada, é como se ela estivesse mais vulnerável a um vírus. Ela está com a imunidade baixa. A imunidade espiritual está baixa. Porque a mente está reprovável, ela está incapaz de entender se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo é bênção, se não é bênção. Tem pessoas que vêm para mim e perguntam assim: pastor, o que o senhor diz pela bebida? Pela bebida alcoólica? Eu digo para ela: qual é o resultado de uma pessoa que bebe bebida alcoólica? Eu não preciso falar da bebida. Eu não preciso falar que a bebida ela é ruim somente porque eu não gosto, porque eu não bebo, mas sim pelos resultados que ela gera. Ela gera divisão dentro dos lares, gera briga, gera dissensão, gera alteração do senso de realidade. Automaticamente eu entendo que uma pessoa que é dada a bebida, ela não tem sensibilidade para discernir o que é certo e o que é errado. Já tive casos na família de alcoólatras, e o alcoólatra é aquele que ele depende totalmente da bebida para viver. Esses dias eu estava tratando de uma pessoa que bebia álcool 70%. Ele furtava álcool 70% das prateleiras de onde ele trabalhava. Ele colocava na garrafinha de água mineral e ficava tomando aquilo durante o dia. E as pessoas achando que ele estava tomando água. Só que ele começava a ter alterações no humor.
E aí eles começaram a puxar na câmera para ver o que estava acontecendo. E aí descobriram ele no almoxerifado virando as garrafinhas de álcool 70%. Imagina, gente. Álcool etílico 70%. A pessoa bebendo. É a dependência. É o afastar-se de Deus. Afastar-se de Deus leva o ser humano à confusão. Confusão. A pessoa longe de Deus, ela fica confusa. Ela não sabe para onde seguir, ela não sabe para onde caminhar. Ela não sabe o que deve fazer, ela fica andando segundo os ventos de doutrina. Ah, tem alguém orando ali, deixa eu colocar minha cabeça. Tem alguém falando uma palavra profética lá no monte, eu vou lá atrás dela. A pessoa fica confusa, não sabe o que fazer. Agora a pessoa que tem uma mente voltada para o Senhor, ela conhece Deus. E aí ela não vive de ventos de doutrina, ela vive na palavra de Deus, que é a sã doutrina. A pessoa vive voltada para o coração, para Deus. Para Deus. Esses padrões, eles podem ser observados em pessoas que enfrentam diversas situações, aonde principalmente a confusão na mente, a confusão no coração dos sentimentos. Ela começa a ter mania de perseguição. Ela começa a ter manias e desenvolver manias. Existem patologias profundas que nós tratamos e que cada pessoa tem a sua particularidade. Mas muitas pessoas, elas dão lugar a sentimentos que vão gerando dentro delas transtornos. São as doenças psicossomáticas. As patologias da área mental. Muitas delas estão ligadas a uma vida espiritual confusa, ou a falta do conhecimento de Deus, a falta de viver os princípios, a rejeição aos princípios divinos da palavra de Deus gera desequilíbrio na vida do ser humano. O ser humano, ele não pode rejeitar os princípios que estão escritos na palavra. Está escrito, gente. Está escrito. Deus deixou o manual para nós. E está escrito aqui que uma pessoa que despreza o conhecimento de Deus, o próprio Deus, entrega a pessoa a uma disposição mental reprovável. Quando você vê alguém que está desequilibrado emocionalmente e te pede ajuda, pergunta para ele como que está a vida dele com Deus. Pergunta para ele ou para ela como que ela tem se relacionado com Deus. Porque o diabo, ele é astuto, ele é o inimigo das nossas almas. E ele aproveita de situações para ele poder entrar e bagunçar. E uma delas é quando a pessoa está longe da presença do Senhor. Longe da pessoa, da presença de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus e a sua palavra. Porque a palavra de Deus nos liberta de qualquer confusão. Está um dia muito tribulado, está um dia muito agitado. Para um pouco. Busque a Deus. Ore a Deus para você tomar a melhor decisão. Porque a melhor decisão da sua vida não é aquela que você toma pelo seu próprio conhecimento, mas sim pelo conhecimento de Deus e pela instrução na palavra. Quantas vezes eu estava num dia muito agitado, muitas pressões, e eu parava tudo, ia para a palavra. Deus, está difícil hoje, me dá uma palavra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Vem o Salmo 27 na minha cabeça. Eu abro a Bíblia, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então não há por que temer, porque a palavra do Senhor nos ampara. Quando você se alimenta da verdade, a verdade está em você. E você espelhe a verdade. O nosso Deus não é um Deus de mentiras. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. E a sua palavra é verdadeira. A sua palavra é verdadeira. Muitas pessoas abrem o seu coração para sentimentos ruins. Raízes malignas, raízes de amargura no coração.
Às vezes não liberam perdão. E aquilo vai levando, vai levando, vai levando. E aquilo vai gerando dentro da pessoa algo ruim. E a pessoa, ela para de expelir a verdade. Para de expelir Deus. Para de ter um testemunho edificante. Porque tem algo ruim dentro dela sendo gerado. Cuidado com sentimentos ruins. Porque nós estamos suscetíveis, queridos. O sangue de Jesus nos blinda contra as investidas de Satanás. Mas nós precisamos orar e vigiar. Porque os sentimentos do nosso coração são enganosos. A nossa mente mente. A nossa mente nos engana. A nossa mente pode nos enganar. Mas também existe um poder sobrenatural na nossa mente. Quando nós estamos buscando o conhecimento do próprio Deus, nós podemos mentalizar a nossa fé em Cristo Jesus. Nós podemos usar a nossa força mental, a nossa disposição mental para rompermos aquela barreira. Para rompermos juntamente com o amor do Senhor. Porque Deus quer o melhor para as nossas vidas. Deus quer o melhor para mim e para você. Não esteja com os olhos e os ouvidos fechados para o que Deus tem para você. Há poder no silêncio. Para de falar um pouquinho e escuta a voz do Mestre. Não vá para Deus só para pedir, não. Vá para o seu quartinho de oração agradecer. Fala assim: Deus, eu estou aqui para te ouvir. E Deus vai falar com você. Deus vai direcionar o seu caminho. Deus vai direcionar e vai dar a direção para aquilo que você precisa e necessita nessa manhã. Porque mediante as nossas limitações humanas, o Senhor, Ele não tem limites. O Senhor, Ele tem todo o poder. E Ele pode sondar mente e coração. Eu não posso entrar no seu coraçãozinho agora. Eu não posso entrar na sua mente. Por mais técnicas que eu desenvolva, eu não consigo entrar para saber se você está falando realmente a verdade ou não. Mas o Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece a sua mente. Peça para Ele sondar a sua mente e o seu coração nessa manhã. E se houver algum caminho mau, deixa aqui hoje. Deixa aqui hoje. E vai embora livre. Vai embora leve. Vai embora com a presença de Deus somente. Essa raiz de amargura, deixa aqui. Deixa esse sentimento ruim aqui. Na presença de Deus. Não leve nada contigo, a não ser a presença do Senhor. Porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem o melhor para a nossa casa. Deus tem um 2025 abençoado para você. Não deixe a presença de Deus. Não deixe de voltar o seu coração para o Senhor. Porque muitas pessoas estão perecendo. Muitos cristãos já estão negociando a fé. Muitos cristãos estão negociando princípios e princípios e valores não se negocia. Está chegando aí o final do mês de fevereiro. Quantas pessoas vão sair da presença de Deus nesse mês de fevereiro? Pessoas que estão aqui ou podem vir à casa de Deus durante o ano todo. E aí você passa nos bloquinhos, você começa a ver pessoas pulando a festa da carne. Estão longe da presença de Deus. E aí depois acontecem coisas por estarem vulneráveis. E aí vão correr para os gabinetes se aconselharem. Mas procuraram algo ruim na vida. Não dê brecha. Não dê brecha. Se fortaleça no Senhor. Se você gosta de algo que você sabe que não pode, não é porque Deus proíbe você, mas sim porque Deus não quer que você esteja refém daquilo. Deus quer que você esteja somente adorando a Ele. E adorando em espírito e em verdade. Seja verdadeiro diante de Deus. Seja verdadeira diante de Deus. Porque Deus não negocia princípios. Não negocia. Um coração saudável está ligado à verdade, ao amor e ao propósito em Deus. E assim eu fecho essa mensagem nessa manhã. Como está o seu coração? Seu coração está sendo verdadeiro diante de Deus?
A sua vida tem sido uma vida de entrega verdadeira ao Senhor? Faça essa reflexão no seu coração, para você colocar verdade dentro de você. Não seja enganoso o seu coração. Não deixe com que as limitações da sua mente permitam que você pereça, mas sim se fortaleça na palavra, na fé, porque o Deus a quem nós servimos, Ele não vai nos desprezar. Quem não tem conhecimento de Deus, Deus despreza. Mas aquele que busca o conhecimento, Deus o acolhe, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Sonda o seu coração. Pede a Deus para sondar a sua mente e o seu coração. Pedro deixou de olhar para Jesus e ele começou a afundar. Não deixe de olhar para Jesus. Pedro deixou de olhar para Jesus em um breve momento e ele começou a afundar. Jesus dá sinais para mim e para você, se a sua vida, se o seu relacionamento com Ele está legal. Se o seu relacionamento não estiver legal com Cristo, você pode começar a afundar. Mas saiba que a mão dele ainda está estendida para você ser submergido novamente. Não deixe com que o seu coração pereça. Não deixe com que a chama do Senhor se apague no seu coração. Jesus tem o melhor para a sua vida. Jesus tem o melhor para a minha vida. Jesus tem o melhor para o nosso coração. Vamos nos dispor a vivermos uma vida de renovação de mente. Através da busca da palavra, nós vamos equilibrar as nossas emoções, porque isso é essencial para uma vida plena com Deus. Isso é essencial para você e eu termos uma vida triunfadora nessa terra. As lutas e as dificuldades vêm, mas nós temos que acreditar e confiar, porque nós temos fé. E a nossa fé não está limitada a uma situação terrena. A nossa fé está no alto. Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor. Olhe para Jesus. Pai, obrigado por essa palavra no nosso coração. Deus, que nós possamos estar sensíveis à voz do Senhor nessa manhã. Nós sabemos, ó Deus, que palavras vêm, palavras vão, mas a palavra do Senhor, essa jamais passará, porque a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é verdadeira, e nós não deixamos de vencer. Nós não podemos deixar o mal nos vencer, mas nós precisamos vencer o mal com o bem, como diz em Romanos 12. Vença o mal com o bem. Aleluia.